Vamos lá, chegando com mais informações aqui do Raiz Tricolor sobre o Fluminense, para a gente falar um pouquinho sobre contratações. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você sabe que você deve deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e passar lá na Golcase, cara. Deixa eu fazer um negocinho rapidinho. Isso é bizarro. Não eu bebendo água. Bebendo água não é bizarro, bebo água como uma pessoa normal. Mas o fato de que eu botei essa água aqui ontem, 7 horas da noite, a água estava bem gelada, para fazer o giro do Jornada. E essa garrafa ficou aqui, não bebi a água toda, e ela ainda está fresca. Obviamente não está gelada, né, a água, mas está boa ainda. Garrafinhas na Golcase, você encontra a garrafa fresh do Fluminense, personalizado, essa daqui tá com o nome do Jornada. Você vai lá, eu vou deixar o link na descrição. Além de garrafinhas, tem capinhas também. Putz, a capinha que era interessante vocês verem é que tá nesse celular aqui, que é a capinha da camisa nova, tem produtos pra cacete. Você vai lá, usa o link daqui embaixo, promoção da capinha. Compra uma, leva duas. Garrafas em promoção também, copo térmico e tudo mais. Usa o cupom JORNADA que você ganha ainda mais desconto. Vamos pras notícias. Vamos lá, tá? A gente abre falando aqui nesse vídeo sobre a notícia do Richarlison. Breve recapitulada, tá? Sobre Richarlison, se faz necessário recapitular bem brevemente. Vamos lá. Primeira coisa. Quem publicou até agora... As informações sobre o Richarlison estão tudo diferentes. Quem publicou até agora dizendo que o Richarlison... Os veículos, né, que publicaram que o Richarlison tem algo que pode vir pro Fluminense mesmo. GE. Globo disse que o Fluminense monta, tem uma expectativa, pode conseguir. Foi quem deu a exclusiva, inclusive, sobre essa tentativa do Fluminense. E Itatiaia também disse sobre a operação financeira que o Fluminense está tentando montar para atrair o Richarlison. São veículos de credibilidade. Por outro lado, também veículos de credibilidade, como TNT e ESPN, e, inclusive, esse você está personificadamente, o Fred Caldeiro e o João Castelo Branco, que são correspondentes lá na Inglaterra, então estão lá na Inglaterra, têm, né, uma facilidade maior com fontes e apurações, colocaram outros pontos, de que não é a ideia do Richarlison sair agora para o Brasil, de que familiares, e nem é a ideia do Tottenham liberar o Richarlison nesse momento. Então, essas duas notícias são contrapontos. Agora, o que a gente traz de novidade? Um jornalista que não é brasileiro, que é o Ben Jacobs, apura bastante também, já apurou muito sobre a transferência do André, chegou, inclusive, a trazer informação da venda do André pro Fulham lá atrás, e que a venda que de fato foi feita, foi negociada, mas não foi concretizada e tal. Ele disse o seguinte, tá lá no Team Talk, que é um veículo ali que fala sobre transferências de jogadores, de que o Richarlison mudou de ideia nos últimos meses e está disposto a deixar o Tottenham no ano que vem. Só que, por causa das suas aspirações de jogar a Copa do Mundo de 26, ele não quer ir para a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, se ele sinalizar que quer ir para lá, 3 ou 4 clubes estão desesperados por ele. Só que, até o momento, no momento, ele dá, é como se fosse isso, ele dá um não, né, ele sinaliza um não para fora da Europa. Para a Arábia Saudita e para fora da Europa. A Arábia faz parte, né, do fora da Europa, mas vocês entenderam. Diretamente para a Arábia Saudita, mas para qualquer lugar fora da Europa. Porque ele ainda quer se colocar num lugar em que fique na Europa para jogar a Copa do Mundo. Ou seja, o olhar de um jornalista inglês agora, a informação que você tem de lá, é que ele não toparia vir para o Brasil por conta justamente de não querer ir para a Arábia Saudita, nem para sair da Europa, para não sair do radar. O Fluminense, isso pode ser uma notícia ruim, como na literalidade pode ter uma notícia boa, que é: o Fluminense pode entrar nessa questão falando que tem a questão do sentimento, né, do Richarlison com o Fluminense, e de que alguns jogadores do Brasil estão sendo convocados pelo treinador Dorival Júnior. E que no Brasil ele teria essa vitrine de volta para a seleção também. Vejam bem que o centroavante atual da seleção brasileira é um jogador que só teve destaque no Brasil, que é o Igor Jesus, lá atrás no Coritiba e agora
no Botafogo. Então, assim, o Richarlison tem essa vitrine aqui no Brasil, que isso pode ser um atrativo. Mas eu repito, isso não esclarece a questão financeira. A grande questão do Richarlison, para mim, desde o início da discussão, é a questão financeira. Não é a questão de vontade do jogador. Eu tenho certeza que o Richarlison ama o Fluminense. Mas a questão, para mim, é prática nas finanças. O Richarlison ganha mais de 3 milhões de reais por mês. O Tottenham, aí, ou seja, no empréstimo, alguém tem que pagar esse salário. O Tottenham vai ficar pagando o salário do Richarlison para ele jogar aqui, se ele tem mercado na Europa a ponto dele ser emprestado por lá e o Tottenham não precisar pagar, ou pelo menos estar numa vitrine maior. Por outro lado, não, ele vai vir em definitivo. O Tottenham acabou de pagar 58 milhões de euros. É a arrecadação de um ano inteiro do Fluminense praticamente. No jogador. O Tottenham acabou de pagar isso. Ele vai liberar o jogador? Então, assim, é a questão para mim que sempre vai passar na questão financeira. E caso, né, isso seja resolvido, a gente tem que olhar não com um viés só de comemoração porque deu certo. Vou repetir aqui, quero muito o Richarlison de volta. Mas tem que olhar se isso é um prejudicial financeiramente para o Fluminense. Vale a pena a gente jogar... Se a gente tivesse agora 3 milhões e meio para fazer contratações nessa janela, valeria a pena investir tudo no Richarlison? A gente tendo defeitos na zaga, a gente tem o Thiago Silva, Thiago Santos e Ignacio, a gente tem um jogador que passou 6 meses mais lesionado do que em campo, um de 40 e um de 36 anos. A gente não precisa contratar para zaga? A gente não precisa contratar para volância, a nossa volância é o Nonato que está emprestado, Martinelli e Bernal só. A gente precisa contratar para outras posições. Então gastar tudo no Richarlison é muito mais uma contratação só midiática do que necessariamente agregando para o elenco. Então tenham muito cuidado ao analisar essa negociação, porque quero muito, é o meu desejo ver o Richarlison de volta para o Fluminense. Não vou dizer que é um sonho, mas é um desejo, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso deixar que esse desejo, isso me ilusione, né? Seja uma ilusão em relação ao que é o planejamento da temporada. Enfim, para a próxima notícia. A gente fala aqui agora sobre Caetano. O jogador foi oferecido ao Fluminense. Saiu uma notícia ontem na Gaúcha 0 Hora, né, dizendo que o jogador estava negociando com o Internacional e que Fluminense e Vasco teriam interesse. Bem, o que eu fui apurar? Trouxe um pedaço ontem no Jornada, trago outro pedaço aqui agora. De fato, o zagueiro Caetano, canhoto, 25 anos, pertence ao Corinthians, já jogou, foi titular com o Mano Menezes por lá, foi oferecido ao Fluminense. O Fluminense não prosseguiu. Após esse oferecimento do jogador, não prosseguiu com a negociação. Muitos jogadores são oferecidos e os empresários se utilizam desse oferecimento para poder dar moral para o jogador aonde ele quer chegar. Se o jogador chega no Inter e Fluminense e Vasco também querem, o cara do Inter olha e fala assim, tá sendo disputado no mercado. E às vezes isso é só o empresário fazendo merchandising e não necessariamente negociação. Falei com uma fonte interna do Fluminense ontem, que garantiu que não tem nenhuma negociação com o jogador, apesar de, para mim, agora não é informação, é análise, fazer muito sentido, porque o Mano Menezes quer jogadores justamente de meia idade, e ele já jogou com o Mano Menezes e é um zagueiro canhoto que o Fluminense não tem. A não ser que ele seja muito ruim, aí eu não posso falar da avaliação dele, mas se ele era titular com o Mano e deixou de ser titular quando o Mano saiu, o Mano gosta dele. Seria uma boa contratação? Não sei. O fato é que provavelmente o Fluminense está só sendo utilizado para poder ele negociar com o Internacional e se bobear o Vasco também, né? Mas a gente não sabe. Vamos lá, tá? Verratti. Aí, essa situação é complicada. Falei ontem aqui sobre Verratti, trouxe a versão do Atenção Vascaínos e a versão do Pedrosa. A versão do Atenção Vascaínos o Vasco recebeu com surpresa o fato do Verratti ter tido contatos com o Fluminense. O Pedrosa, jornalista que cobre o Vasco também, trouxe de que a fala de que o jogador não foi oferecido pelo empresário dele para nenhum dos clubes. Deu a aparência ali pela fala dele que era o empresário falando, né, que o empresário garantiu que não ofereceu para clube nenhum. Depois disso, o Lessa, conhecendo um dos repórteres da Atenção Vascaínos, que não é um veículo que tenha muita moral assim com a torcida do Vasco, o Pedrosa até tem mais no sentido de informação, mas esse repórter em si é bem conhecido, Marco Vasconcelos, todo mundo que acompanha a rádio do Rio de Janeiro conhece, é um cara com boas fontes, o Lessa atestou isso, né, na cobertura, em relação à cobertura do Vasco, e o que ele falou é o seguinte, a história nos seus detalhes. O
empresário do jogador, do Verratti, entrou em contato com o Fluminense para oferecer o Verratti ao Fluminense. O Verratti tem contrato até o final do ano que vem, mas foi oferecido ao Fluminense. O Mário Bittencourt nem deixou esse oferecimento adiantar muito, encerrou qualquer negociação com o Verratti e ligou para um amigo pessoal do Mário que trabalha na gestão do Pedrinho no Vasco. Vale lembrar que Mário e Pedrinho são colegas, não sei se dá para dizer que são amigos, mas são colegas. Tem informações passadas de jogarem bola juntos e tal, então há uma relação. Ligou para a diretoria do Vasco, o Mário Bittencourt, e falou: olha, estão oferecendo aqui jogador que tem contrato com vocês. E a partir disso, o Vasco tomou um susto e falou: peraí, a gente tá negociando a renovação com o cara e o cara tá oferecendo pro Fluminense, como é que funciona essa parada? E gerou esse atrito todo. Vocês sabem que eu sou, resumindo aqui a história, tenho muitas críticas à gestão do Mário Bittencourt. E até ao próprio Mário Bittencourt. Mas eu não posso deixar também de falar, às vezes, que a opinião pública tá contra ele, que eu achar que ele agiu certo. Vi muita gente puta com o Mário Bittencourt falando: pô, a amizade dele vale mais do que uma contratação pro Fluminense, etc. E isso me parece que quem tá falando isso é quase que uma inocência de mercado. Por quê? O empresário do Verratti não ligou para negociá-lo com o Fluminense. O empresário do Verratti ligou para o Mário Bittencourt, ligou para o Fluminense para conseguir uma oferta que o fizesse ganhar mais no Vasco. Dificultar mais o fechamento dele com o Vasco para poder, nessa dificuldade, gerar mais dinheiro, gerar um contrato melhor. O empresário do Verratti, partindo dessa história do Marco Vasconcelos, do repórter, que o Lessa trouxe na live de ontem, e até muita gente achou que a informação era nossa, né? Era do Jornada. E não era. O Lessa estava relatando o que ele tinha falado com o repórter que cobre o Vasco. Mas a partir do relato ali que o Lessa trouxe, o empresário estava usando o Fluminense para conseguir um contrato melhor que o Vasco. Era mal comparando, mas era tipo aquele cara que terminou com a menina e ele quer fazer ciúme na ex dele, e ele chega numa menina que ele até sabe que gosta dele e chama pra sair, mas num lugar onde a ex vai ver, só pra se apresentar, tirar uma foto e postar pra ex. Só que nesse contexto de namoro, você pode ficar uma vez e depois voltar. No contexto de futebol, não. O Verratti não ia vir pro Fluminense, gente. Não iria. Agora, até se bobear, pode até vir. Depois que criou essa instabilidade lá no Vasco. Mas não era essa a intenção. Então, o que o Mário Bittencourt fez, vá lá, faria isso com todos os clubes? Não sei. Mas o que ele fez foi olhar pro Pedrinho e não se queimar no mercado. Porque no mercado, sim, time que negocia com o jogador sem a anuência do outro time que ele tem contrato, pega mal. E o Mário Bittencourt já foi falar 200 vezes na entrevista que ele não faz isso. Então, numa dessa, eu de fato não vi a atitude dele como algo ruim, não. Leva a situação pro Vasco. O Verratti já não iria vir pro Fluminense mesmo, porque a intenção dele com esse contato era justamente que o Fluminense fizesse uma proposta e que o empresário dele provavelmente levasse lá pro Vasco no meio da renovação e falasse: ó, o Fluminense me procurou e fez essa proposta aqui. Lembrando que o empresário do Verratti não é o empresário de uma empresa brasileira conhecida de todo mundo. Então, às vezes, provavelmente não sabia que existia uma relação entre o presidente do Fluminense e o presidente do Vasco. Então a situação é essa, tá? O Verratti pode vir pro Fluminense? Pode. O Caetano pode vir pro Fluminense? Pode. Mas não tem negociação no momento, não tem qualquer lógica dentro do... Aliás, o Caetano tem lógica, mas não tem negociação. O Verratti não tem nem lógica nesse momento. É isso, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo. E claro, você sabe que saindo mais informações, você acompanha aqui no Raiz Tricolor ou lá no Jornada, né? No geral também. E, claro, também nas minhas redes sociais. Tamo junto, até a próxima. Valeu.